Oi, gente, eu sou a Amanda e o meu grupo vai falar um pouquinho sobre a reação em cadeia da polimerase, também chamada de PCR, e sobre a eletroforese. A reação em cadeia da polimerase, ela é um mecanismo de multiplicação de cópias de uma determinada região do DNA. E o objetivo da PCR é fabricar uma grande quantidade da região de interesse do DNA para ser analisada ou utilizada de alguma outra maneira. Essa técnica, ela utiliza alguns compostos, como fragmento de DNA, primers, nucleotídeos, enzima TK polimerase e uma solução. Para a replicação do DNA acontecer, a PCR ela precisa de uma enzima de DNA polimerase para fazer novas fitas de DNA usando as existentes como moldes. A DNA polimerase tipicamente usada na PCR é chamada de TK polimerase. A TK polimerase ela só vai conseguir fabricar o DNA quando for dada um primer, que é uma sequência curta de nucleotídeos com ponto de partida para a síntese do DNA. Os primers do PCR eles são pedaços curtos de DNA de fita simples, têm cerca de 20 nucleotídeos de comprimento e são necessários 2 primers para cada reação de PCR. Eles vão se ligar ao início da sequência de DNA para ser multiplicada. Aqui a gente tem um esquemazinho mostrando como mais ou menos acontece. Boa tarde, meu nome é Bárbara e eu vou falar um pouco das etapas da PCR. A PCR possui 3 etapas, que é a desnaturação, o anelamento e a extensão. A desnaturação ocorre aproximadamente a 94 e 96 graus Celsius, onde realiza a desnaturação da fita dupla do DNA, gerando 2 fitas moldes simples, que ela faz a separação das 2 fitas do próprio DNA, né, com o aquecimento. No anelamento ocorre resfriamento dessa reação de 55 a 65 graus Celsius para que ocorra a ligação dos primers na sequência do DNA de fita simples. Na extensão se eleva a temperatura para 72 graus Celsius da reação para que ataque polimerase estenda os primers e sintetize novas fitas de DNA. Essas etapas são repetidas de 25 a 35 vezes, com duração de 2 a 4 horas, dependendo do comprimento do DNA que vai ser copiado. Se a reação ocorrer corretamente, essa região de interesse do DNA pode ser gerado uma, poucas, várias ou milhares de cópias. Olá, eu sou o Humberto e eu vou continuar a apresentação do seminário aqui sobre a cadeia da polimerase. A gente vai falar agora sobre o processo da reação em cadeia da polimerase, nos utilizando da técnica do PCR. O que é a técnica do PCR? A técnica do PCR é quando você junta dentro de um tubo de ensaio uma amostra do DNA junto com o DNA polimerase, os nucleotídeos e os primers. Ao colocar eles no tubo, você vai adicionar isso numa máquina de PCR. O que essa máquina faz? Ela vai aumentar a temperatura, né, do sistema dentro daquele tubo e ele vai desnaturar aquela substância. Com o desnaturamento daquela substância, ela vai separar, causar uma divisão entre as fitas duplas de DNA que estão presentes ali no sistema, formando assim duas de cada cadeia, duas fitas simples de DNA. Bom, esse DNA desnaturado ele vai servir como um molde, porque quando você resfriar novamente esse sistema, essa substância, né, os primers eles vão se conectar ao início dessas fitas simples que sobraram, né, e vão iniciar a enzima da polimerase, e que vai também causar, como está aqui escrito, a inclusão de nucleotídeos livres nessa fita. E juntando tudo isso, né, nós vamos formar uma nova fita dupla de DNA, usando como base aquela que foi dividida durante o sistema da técnica de PCR. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Andressa. A partir dos resultados da reação do PCR, é utilizada uma técnica chamada eletroforese, que consiste em uma malha de gel com um polo negativo e um polo positivo. É conectado uma corrente elétrica e os fragmentos de DNA com carga negativa são colocados na banda. Através da corrente elétrica, as moléculas vão se mover
através do gel em diferentes direções. E a velocidade delas se dá através do seu tamanho e da carga. Ou seja, partículas menores, elas atravessam com mais facilidade, atingindo velocidades maiores, e partículas maiores atingem velocidades menores, o que permite que sejam separadas uma das outras. Com a eletroforese é possível visualizar melhor a banda dos fragmentos do DNA e, com isso, realizar cópias sequências de DNA de forma que possa ser vista ou manipulada a região específica. É utilizado uma luz para ver a inflorescência do corante para determinar em que local que a partícula se encontra. As aplicações do PCR. Através da técnica do PCR, é possível ser gerado fragmentos do DNA em milhares ou bilhões de cópias, para que sejam analisadas ou estudadas. Atualmente, a PCR é utilizada em laboratórios de investigação médica e biológica, como a identificação de doenças hereditárias, a construção da árvore filogenética, a clonagem dos genes e teste de paternidade, detecção de organismos causadores de infecções, como os testes de PCR utilizados para o teste do coronavírus, e concepções de organismos transgêneros, entre outros. Essas foram as fontes utilizadas. Agradeço por vocês terem assistido o nosso vídeo até aqui. E esses são os integrantes do grupo: Amanda Martins, Andressa Nunes Garcia, Bárbara Gonçalves Bento, Humberto Kuntz e Patoja. Boa tarde, tchau.